E hoje a notícia do Chiringuito, daqui a pouco a gente pode contextualizar de quem veio, porque é de um meio espanhol, de que o Messi teria aceitado uma proposta do Al Nassr, 400 milhões de euros, já era ultrajante o que pagam os árabes pelo Cristiano Ronaldo, o Al Hilal quer dobrar e oferecer 400 milhões ao Messi. Para vocês terem ideia, caso venha para o Barcelona consiga fair play, etc e tal, não sei o que, seria para ganhar 13. Nossa. Adoro! O que dá para pagar um aluguel bom em Barcelona. Mas de 13 para 400 tem uma distancinha de 30 vezes. Ele teria que jogar 30 anos aqui para ganhar o que ganharia um ano no Al Hilal. Mas também é verdade que ele já ganhou um dinheirinho bom, inclusive no Barcelona, onde ele fez toda a carreira dele. Muito tempo, o jogador mais bem pago do futebol mundial. Essa notícia saiu no Chiringuito. Você está em Milão, você está com outro rolê, seu negócio hoje é outro. Foi repercutido na França, teve mais coisas, saiu em mais lugares, claro. Dormiu de novo, Tati. Sim, e... Ai, gente. Vai, voltou, que agora tá numa legal. Voltei. Vai que é todo seu. Tá. A diferença do salário é a diferença do futebol também, né? Acho que é aí a grande questão obviamente, da diferença. Repercutiu bastante hoje, nessa segunda-feira, a notícia do Chiringuito, de que o Messi vai aceitar essa proposta. A gente já tinha há algum tempo, né? Desde o mês passado até antes, as notícias do interesse do Al Hilal pelo Messi, mas até então sempre o que se passava era de que o Messi não tinha nenhum interesse. O Marcelo, inclusive, desde o ano passado, trouxe a informação de que o Messi ainda quer ficar um ano na Europa, então essa notícia sempre foi trazida muito mais pela questão olha o absurdo do dinheiro do que olha, isso é uma possibilidade real. E hoje, pela primeira vez, um meio traz de que o Messi poderia aceitar ou vai aceitar essa proposta. O Marcelo Beckler tem a apuração de que o entorno do Messi nega essa informação, né, Marcelo? Então não vai com o que a gente apurou por aqui. E a gente já tem outras notícias, obviamente, a partir dessa, o Fabrício Romano, outra parte da imprensa francesa, de que o Messi não tomou nenhuma decisão sobre o futuro dele, de que vai esperar o PSG ser campeão francês. Tudo indica que realmente vai acontecer, mas parece muito claro, e é isso aí, a gente já tem informações há algumas semanas, talvez, de que existe uma ruptura entre o PSG e Messi para uma possível renovação. E aí, só para fechar o dia especificamente do Messi, que está, inclusive, na premiação Laureus neste momento, já chegou no tapete junto com o Antonella, os dois belíssimos, elegantérrimos, em Paris. Ele voltou a treinar nessa segunda-feira. Ele estava numa punição de 2 semanas, mas pediu desculpas por faltar o treino, explicou a versão dele, e hoje voltou a treinar sozinho, porque segunda-feira, após vitória, os outros jogadores do PSG estão de folga, e Messi treinou nessa segunda-feira, e ele deve voltar para o jogo do final de semana, diferente do que era a programação inicial, que ele ficaria fora 2 semanas e, portanto, também perderia o jogo do final de semana. Na semana passada chegou-se a especular de que ele nem jogaria mais. Seria suspenso. Sim. E que depois, muito obrigado, siga a sua vida, e a partir daqui a gente toca. Ele pediu desculpa para os jogadores e fez aquele maravilhoso pedido de desculpa público, né? Assim, parece uma criança que tem que ir para aula, mas fez tudo bem, ele se expressa da sua forma, mas nem sempre é a pessoa mais carismática do mundo. Mas ele pediu internamente e externamente desculpas por ter faltado ao treino, deu lá as justificativas dele. Uma pessoa pode acreditar mais ou menos que ele achava que não teria treino, que estaria liberado e tal. Porque, de fato, nas últimas partidas, mesmo com derrotas, se vinha tendo 2 dias, e dessa vez mudaram, mas não sei quando que mudaram, quando que ele ficou sabendo e tal. Mas, enfim, pediu desculpas e os jogadores aceitaram, por isso ele voltou a treinar. Porque os jogadores falaram, beleza, está desculpado, pode voltar, não tem nenhum problema, mas passou pelos outros jogadores, não sei quais, quantos ou todos. No caso, o Mbappé, né? Pois é, não sei nem como funciona, Tati, a capitania no Paris Saint-Germain. Se é eleição, se é tempo de casa. Não, diria eu que o Mbappé deve ter aceitado a desculpa, e o Marquinhos é o capitão, né? E o Marquinhos deve ter também sido escutado, imagino eu, nessa decisão. Mas, assim... É tudo tão absurdo e tão fora do...
de uma coisa que a gente considera um pouco uma estrutura de um funcionamento de um clube de futebol, os processos dentro do PSG é tudo tão dessa forma bagunçada, né? Para quem está falando de grandes clubes, a gente está acostumado a lidar, às vezes eles tratam de melhor ou de pior forma, de uma maneira assim ou assado, mas existe meio que um processo nas coisas que a gente vê que no PSG esse processo é meio todo passado um por cima do outro, sabe? Assim, o clube anuncia 2 semanas de suspensão para um jogador que cometeu uma infração de acordo com as regras do clube. Mas só uma coisa, aí... o clube não anunciou. Exato, isso que eu ia falar, Tati. O Paris Saint-Germain não falou nada. Evidentemente, não né, se Clara? pronunciou. Vazaram para a imprensa para ser o que era, Sim, mas não houve um comunicado. Mas, enfim, o clube confirma para meios de comunicação que vai estar 2 semanas, aí o jogador vai lá, pede desculpas, e daí em 3 dias ele volta a treinar. Enfim, é mais do mesmo, assim, né? Era muito desproporcional 2 semanas, hein? É muito desproporcional 2 semanas. Você claramente está castigando alguém que não quer estar ali, sabe? Ele recusou a proposta, então a primeira chance de castigar, castiga. Ô, Tati, eu tenho a sensação de que ele vai esperar o Barça. Nas notícias que a gente... Bom, hoje, assim, conversando com algumas pessoas, e o que a gente vê, pessoas, jornalistas que dão notícias e normalmente dão notícias confiáveis sobre o Messi, como Fabrício Romano e o Edu Gaston, que é aquele jornalista da TIC da Argentina, que me entrevistou o Messi 400 vezes, que eles sejam muito felizes que os filhos deles sejam lindos juntos na Copa do Mundo, eles deram quase que nas mesmas palavras, e a informação bate com o que a gente teve também, de que Messi tem essa proposta, de que o Barcelona está tentando se adequar ao fair play financeiro de La Liga para inscrever ele, e na notícia tanto do Fabrício Romano como do Edu Gaston, já não sai mais de que o Messi quer ficar 1 ano a mais na Europa. É uma informação que eu ainda mantenho, mas que outras pessoas que aparentemente têm um bom trânsito em pessoas ligadas ao Messi, talvez isso já não esteja 100% na cabeça dele e talvez seja só Barça ou nada. A questão, Tasha, é que aqui o presidente da Liga não é nada fácil, né? E aparentemente eles não vão dar nenhuma facilidade para que o Barcelona inscreva o Messi dentro dos parâmetros do fair play financeiro, que no final das contas, se eles estão lá, eles têm que ser cumpridos, né? Outra coisa é que eles sejam bons ou ruins para a Liga, mas se tem que cumprir. Porque se tu abrir a possibilidade de que o Barcelona não cumpra, tu tem que abrir para todos os outros clubes, e daí já entra em uma coisa que aparentemente o presidente da La Liga sempre defende, que é um clube não pode gastar mais do que gera e tem que pagar a dívida que eventualmente tem, enfim, são vários critérios dentro disso, né? Ele até falou que que uma das regras, que é um de 4, né? Que gastar dos 4 que entra, uma coisa assim, que ele até vai ajustar. Mas assim, o problema do Barça é que tem que ajustar muita coisa para poder inscrever o Messi, né? Porque contratar eu até acho que não seja o grande problema. O problema é inscrever depois que tu contrata. Mas eu tenho a sensação que desde que o Messi saiu do Barça, eu não queria sair, né? Claramente ele não queria sair. Então eu acho que se existir qualquer possibilidade, por mais remota que ela seja, eu acho que ele vai esperar. Porque se a gente for pensar, que lugar é melhor para ele nesse momento? Em termos de adaptação da família, em termos de continuar jogando na Europa, que é o que o Beckler falou, que inicialmente era e que tu continua mantendo, né, Beckler? Então, jogar na Europa, de voltar para um lugar onde ele nunca queria ter saído, de encerrar um ciclo, de verdade encerrar ele, né? Assim, não da forma abrupta como foi o encerramento, que nem foi um encerramento, ele teve que sair. Então, eu penso que se alguém falou para ele que essa possibilidade existe, eu acho que ele vai esperar. Até porque eu não vejo outro lugar que ele... Não, isso aqui é 100% para mim. Não vejo outro lugar. Então... Você sabe o que eu acho que é um até problema? Porque... A confiança muito frágil que existe entre Jorge Messi, pai do Lionel, e Joan Laporta. Porque em 2021, o Messi estava em Ibiza, ele se permitiu fazer uma foto com meio elenco do Paris Saint-Germain, porque ele sabia que não tinha nada naquela foto, e voltaria para Barcelona no dia seguinte para assinar o contrato. O Agüero veio para jogar com ele, porque Laporta ficou falando, tá tudo certo, a gente vai conseguir com fair play, aqui você deixa, confia no pai, não sei o quê. Chegou aqui, o Tebas bateu o pé e não. Então agora, vamos esperar o Barça, vamos esperar o Barça, vamos esperar o Barça. Até quando que vão esperar por alguém que há 2 anos
falou pode confiar, pega um avião e vem para Barcelona assinar, e no final não podia assinar coisa nenhuma. Então, essa relação Laporta-Jorge Messi de uma confiança que em 2021 a gente viu que não serviu para nada, é o que eu acho que pode fazer o Messi acelerar os passos dele, dar um deadline para o Barcelona, embora cá entre nós, os árabes vão ficar esperando o tempo que for necessário para... Sinceramente, eu ia olhar e esqueci. Quando que abre e fecha a janela do mercado árabe, João, se puder ver aí na Arábia Saudita, para até quando que eles podem contratar o Messi para a próxima temporada. Mas tem essa questão, não clara. Não deve ter, assim, uma coisa muito fechada, não, né? Deve ser um período de 3 meses. Porque... porque tem as janelas FIFA, são 3 meses em algum momento e 1 mês em outro, né? Eu só não sei quando que é. Se é exatamente no meio do ano, o calendário lá é diferente, o verão de lá praticamente não se pode praticar esportes pelas condições climáticas e tal. Mas tem essa questão, Clara, de confiança muito pequena no Laporta e nas coisas que ele fala e de como ele resolve os problemas com a Liga. Eu só acho que da outra vez, ainda que ele tenha esperado da outra vez, seria apenas o segundo clube. Na hora que ele sai do Barcelona, é apenas o segundo clube dele aqui. Então eu acho que o leque, ainda que existe, obviamente, uma parcela pequena de clubes que podem pagar, que tem um projeto esportivo, que estejam na elite. A sensação que eu tenho é que, assim, é um primeiro clube. Então, beleza, eu vou fazer uma mudança. Eu vou levar os meus filhos, eu vou levar a minha família, eu vou ter um segundo clube. Agora, não sendo o Barcelona, é um terceiro clube. Então, em 2 anos, né? É uma segunda mudança. Então, por conta disso, eu tenho a sensação que, ainda que exista essa confiança quebrada ou muito pequena, se não for o Barcelona, a minha sensação é que, assim, acabou. Para mim, ir para a Arábia Saudita é acabar, tá? Sim. Assim, é um triste fim, igual a do Cristiano. Exatamente, é se prestar acabar. a servir a ditadura que é, então para mim é um fim horrível. Para mim é acabar. Então, e aí é difícil você imaginar um outro clube, né? Porque aí vai ser o quê? O Manchester City? Que não, a gente você não sabe consegue... que eu imagino United ou Newcastle. Porque assim, eu sei que tem uma proposta da Premier, que não me foi dito qual clube, mas que existe uma proposta da Premier por ele. Que numa dessas é do Chelsea e já está recusada, né? Também, de pode ninguém, ser. A questão do United é que ele está num processo de que ele pode mudar de dono, né? Então é difícil que você tenha também uma decisão rápida sobre isso. Então, talvez o Newcastle, mas assim, não sei, o Messi quer ir pro Newcastle, beleza, vai jogar Champions esse ano que vem. Sabe? Mas então, assim, não é um clube... Tá dizendo só 1 ano, mas aí, mas vai ficar só 1 ano. Vai para um lugar que ele já... não sei. O que eu digo, assim, é um terceiro clube. Então, eu acho que por conta disso, ele vai estender a paciência dele ao Barcelona. Eu acho que o Barça só vai conseguir desenrolar essas situações lá pro meio de agosto. Que vai vender o tal jogador, que não vai vender outro. Os jogadores que o Barcelona tem hoje, poucos são primeiras opções dos grandes clubes. Ninguém vai se reforçar hoje para jogar a próxima Liga dos Campeões e falar Ansu Fati é o nosso cara. Ninguém segura a gente com Ferran Torres. Sabe? Então, estão falando bastante do Rafinha voltar para a Premier. Até pode ser, mas o Rafinha já é um cara que o Barcelona pagou muito. Então, o Barcelona não vai ter muito lucro com o Rafinha, mesmo que venda por 80 milhões se acontecer. Estão falando do Kessié para o futebol italiano, que a Inter de Milão adora o Kessié. Se o Kessié for para a Inter não paga quantidades astronômicas por um jogador. Então não é isso que vai resolver o problema do Barcelona. Alguém mandou um superchat aqui perguntando. O Brenex. Amigo Beckler, Rafinha e Ansu Fati serão vendidos? E Messi, alguma atualização? Tamo nisso. Então isso só vai desenrolar lá para o meio de agosto. De vender jogador, de se desfazer, de rescindir contrato e tal. E lá para o meio de agosto, talvez o bonde de outros já tenham passado. Não sei como é que vai ser isso da Arábia Saudita. Quando que fecha e tal, até quando que ele tem para decidir, sabe? Eu acho muito estranho que ele se decida agora. A não ser que, o Barcelona não vai conseguir. E é um dinheiro... Entre estar infeliz em Newcastle, jogando Champions, e estar infeliz em qualquer lugar, pelo menos eu vou ser feliz com 400 milhões no bolso. Talvez o raciocínio possa ir por aí. Mas tem uma coisa que você sempre fala, que é o lado pessoal. O Messi não vai levar... eu acho
O Messi vai levar a família dele para a Arábia Saudita? Para Newcastle ele leva. Para a Inglaterra ele leva. As crianças vão aprender inglês, é importante. Eu acho que é igual. Acho que leva igual para os dois. Até porque essa viagem que ele tinha que fazer para a Arábia Saudita era uma viagem para promover o turismo. Então ele foi mostrar momentos familiares, foi no zoológico, tirou foto com a girafa, essas coisas. Então eu acho que a Arábia Saudita vai querer explorar isso a milésima potência com ele lá. Então vai querer que esteja a família e que tenha uma outra foto com a família mostrando que a Arábia Saudita é um lugar familiar, entendeu? Mas eu digo dele querer. Suas famílias. Mas eu digo dele querer. Colocar as crianças num colégio lá. Eu acho que se ele decidir ir, vai ser com o pack completo, porque assim, ele não vai morar num lugar e a família em outro, isso claramente não. Exato, mas é uma decisão importante levar crianças para crescerem ou passarem anos. Bom, estudar em casa, não sei. Mas eu acho muito tenso, porque se não é o Barcelona para mim, nossa, é meio desesperador, pensando com a cabeça do Messi, melhor jogador do mundo, campeão do mundo, e dizer, caramba, eu tenho que ir para a Arábia? Eu acho, assim... É frustrante. O ponto é, assim, o caminho natural que eu enxergava era voltar para a Argentina. Eu enxerguei isso em algum momento. Só que a situação, talvez, do futebol argentino, talvez não seja propício para ele voltar agora, né? Nem só do futebol. Sociedade argentina. Mês passado explodiram uma bomba na frente de algum imóvel da mulher, alguma coisa assim, teve uma ameaça meio velada. Então, a sociedade argentina é complicada, sabe? Eles são alvos muito fáceis se eles forem para a Argentina. Mas, assim, a gente pensando num fim de carreira, né? Porque claramente é isso, né? Ou é terminar a carreira no Barça, ou é terminar a carreira jogando em um lugar onde vai ganhar muito dinheiro. Eu via muito isso da Argentina, mas realmente, assim, como o Marcelo falou, a sociedade, os clubes também, a gente não vê o futebol argentino hoje com o poder financeiro também de trazer um cara desses e, de repente, de um poder de competição também, de trazer um cara desse para competir uma Libertadores, sabe? Então, é triste isso, cara, porque eu realmente enxergava esse caminho, assim, para finalizar. Eu acho que ele na cabeça dele, Barcelona é o lugar, e eu acho que ele vai aguentar até onde der. E eu acho que os outros clubes que estão interessados, talvez ampliem essa proposta, pensando justamente em se não fecha o Barcelona, tem a Arábia. Se não fecha o Barcelona, tem os Estados Unidos, sei lá, que é um outro lugar que se fala muito que ele poderia ir, e que tem proposta. Então, eu acho que talvez ele entre nessa. Minha prioridade é o Barcelona, mas se até o dia tal, sei lá, a janela aqui abre no dia 1º de julho, se até o dia 2 ou 3 de julho não conseguirem resolver essa situação, parte para o segundo plano B, entendeu? Mas eu também não acho que ele vai resolver agora. Assim, não tem por que ele resolver agora. Que se tivesse Messi, Antonella e Jorge Messi nessa telinha aqui com a gente, que eles estariam se fazendo essas mesmas perguntas sem conseguir chegar numa resposta. Porque se conseguisse, a coisa já estaria muito mais encaminhada do que está. Agora, é incrível como um dos textos que melhor define o Messi é aquele Messi é um perro, né? Messi é um cachorro. E que fala que a única preocupação do Messi é jogar futebol. E que, futebolisticamente, nos últimos 3 anos, em 2, ele quis jogar no Barcelona e talvez ele não consiga. O melhor jogador do mundo não consegue jogar onde ele quer. Porque o futebol não é só correr atrás de uma esponja, sabe? Porque o futebol tem tantas coisas nos escritórios, e tem tantos artigos, e tem tantos elementos, e tem tantos parágrafos terceiros, artículo 2, não sei o que e tal, que o melhor jogador do mundo, para muitos o melhor jogador da história, não consegue jogar onde ele quer. Por qualquer valor. Se ele quiser vir amanhã jogar aqui de graça no Barcelona, ele não consegue. Primeiro que ele não consegue jogar de graça, porque a La Liga não deixa, a La Liga estipula um salário para ele, com vários parâmetros e tal, quanto que ele tem que receber. Se bobear, o Barça não consegue pagar, o Barça não pode pagar depois que ele aposentar, pagar o salário de 2 anos em 10 anos, não pode fazer porque as regras não deixam. Então, o futebol é uma coisa que tem tanta coisa além de um retângulo verde, e uma bola e 22 homens ou mulheres lá dentro, que o melhor jogador do mundo não pode escolher onde ele joga. Em 2 de 3 anos. É muito frustrante. É muito frustrante.